Amém. Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Vamos iniciar o nosso culto. Enquanto nós vamos orando, cultuando, depois os outros irmãos vão chegando. Final de semana, fim de uma semana, já início de outra. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Queria pedir que você abrisse comigo em Salmos. Salmo capítulo 1. É um salmo bastante conhecido. Diz assim a leitura de Salmos. Amém? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios? Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Aleluia. Que possamos sempre encontrar o nosso caminho junto ao grande e bem-aventurado de Deus, Jesus, aquele que nos faz também bem-aventurados. Amém? Vamos orar. Senhor amado, graças te damos, Senhor, por mais uma semana que se inicia aqui, Deus. Colocamos nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa estar nos dirigindo nesse momento em que nos reunimos para louvar a ti, para engrandecer o teu nome, para proclamar a tua vitória sobre a cruz, para proclamar a tua vitória sobre principados e potestades, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque tu se fizeste rei de nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor entra por nossas portas, por nossas casas, e o Senhor traz a tua vontade, o teu reino, a tua alegria, o teu Espírito Santo, nova vida, nova esperança, Senhor. Conduz-nos, Senhor, nesse momento de louvor, de adoração, de leitura da palavra, que todos nós possamos usar de todos os talentos que o Senhor nos deu, de todos os dons, toda a nossa voz, todo o nosso pensamento, para ser cativo a ti, Pai, com alegria, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Vamos louvar o Senhor.
sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tomou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz retornou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia, Senhor. Graça e paz nos revelou Jesus Cristo, Rei dos Reis. Nos trouxe a redenção, nos trouxe o teu amor, nos trouxe a tua graça, Senhor. Aleluia. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar.
Peça ao Senhor para nós, Deus. Aclame ao Senhor, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Senhor de toda a terra, Senhor de nossas vidas, Senhor de nossas famílias, Senhor. Senhor do nosso presente, Senhor do nosso futuro, Senhor. Tudo está em Tuas mãos, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Descansamos em Ti. Aleluia. Aleluia. Prostramos-nos, Senhor, diante de Ti, Deus. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho.
Teu amor, Senhor, que nos garante, Deus, vida, pelo Teu amor que nos garante, Senhor, paz contigo, pela Tua graça, Senhor, que nos faz, Senhor, deixar de ser estranhos, Senhor, estrangeiros, mas que temos casa, Senhor, em Ti, Senhor, temos família, Pai. Aleluia, Deus, o Teu amor, Senhor, enche, Senhor, vem com Tua graça, Deus, o caminho abrir, tudo consumado está, o véu rasgou, o caminho abrir, tudo consumado está, o véu rasgou, o caminho o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Senhor, nada se separar. Aleluia. Olhamos para Ti. Eu olho para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Quebrantado, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Que esse, Senhor, seja o nosso modo de viver, Senhor. Que essa, Senhor, seja, Deus, a nossa marca, Deus, a atingir, Senhor. Está sempre, Senhor, quebrantado diante de Ti, Deus. Ó Deus, toma conta, Senhor, do nosso interior cada vez mais, Senhor. Ouve a oração, os pedidos dos Teus servos, Senhor, nessa noite. Que a Tua graça seja derramada, Senhor. Que o Teu amor seja derramado, Senhor. Aleluia. Pela cruz, Senhor, estamos aqui, Pai. Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Vamos orar, nos colocar diante do Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, aquilo que trouxemos à sua casa. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. Nada tem nos faltado. A crise está aí, mas o Senhor tem nos sustentado e sustentado a sua igreja. E estamos aqui com oferta de gratidão. Vamos orar consagrando ao Senhor. Ó Deus, Deus eterno, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, pela tua presença aqui nesta noite. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nesta noite. Que tu venha se abençoar, que tu venha derramar da tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Quero te pedir também que tu abençoe o dizimista e os ofertantes do teu reino. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que tu derrame da tua graça sobre cada um de nós, meu Pai. Que cada um de nós venha entender a tua palavra. Que cada um de nós venha viver a tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Sobre todo
os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Digno da minha São Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor, digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte Minha da salvação, só Tu és, Jesus. digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti, não ser abalado. Eu vou confiar somente em Ti. Eu vou dar, eu vou confiar somente em Ti. Abalado, eu vou Tu és meu fundamento. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Vamos orar pelas crianças que vão para o cultinho até 7 anos. Chega até aqui. Vamos orar por vocês. Amém. Vamos orar. Jesus, fecha os olhinhos, tá? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as crianças. Toma nas Tuas mãos, Jesus. Tanto as que estão aqui, como as que estão dormindo por aí. Cada uma das crianças da Tua casa. As crianças deste mundo.
Senhor, que as nossas, de uma maneira específica, sejam criadas no temor do Senhor e que isso se estenda demais. Abençoa as famílias, que elas venham edificar os seus filhos e criar no temor do Senhor. Abençoa a igreja, o ministério infantil. Tudo para a tua glória, Jesus. Toma nas tuas mãos, no teu nome. Amém. Podem ir. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom, né? Muitas são as lutas, mas o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Nós temos uma irmã nos visitando, né? O Miquel também está conosco. Vamos agradecer a Deus com a salva de palmas, né? Mas seja bem-vindo. Amém. O Senhor é quem cuida das nossas vidas, nos dirige e quem toma todas as decisões. Tudo é de acordo com a vontade do Senhor. Às terças-feiras, nós temos nossa escola bíblica, né? Terça-feira, o livro de Romanos na classe dos adultos. Quinta, nosso culto de oração. Semana passada, a gente estudou Sofonias, né? Mas quinta-feira estamos aqui para orar, queridos. Amém? Na quarta, nós temos a live de oração, às 8 horas da noite. E domingo nós temos nosso culto de celebração. Esse aqui tem sido uma maravilha e o Senhor tem estado conosco. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom, tem cuidado das nossas vidas e tem nos dado vitória. Precisamos aprender a orar, irmãos. Nós estamos insistindo nisso. A última vez que nós estudamos o livro de Marcos, ficou muito claro que a nossa vida aqui na terra é uma batalha. E mesmo Jesus sendo o príncipe da paz, teve as suas batalhas e não foram poucas. E ele vencia na oração. O texto bíblico diz que todas as coisas que Jesus fez quando estava aqui na terra foi por meio do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, aqueles que professam o nome do Senhor. Temos o Espírito Santo. O Senhor nos dá vitória. Essa compreensão. Mas ele orava. É preciso ter essa compreensão. A igreja precisa aprender a orar. Não é simplesmente saber algumas coisas decoradas. É preciso ter intimidade com Deus. Amém? Então hoje, semana passada, estudamos Efésios. Os dons. Como Deus equipa a igreja por meio do seu Espírito para vencer essa batalha. Parece que foi combinado, mas não foi, queridos. É o Espírito Santo que nos conduz. Porque são livros diferentes e acaba se encaixando na mesma coisa. Hoje vamos estudar o Evangelho de Marcos. Jesus também é o Senhor do sábado. Também é o Senhor do sábado. Marcos capítulo 2, versículos 23. Vamos ao texto sagrado. Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28. Vamos ficar em pé, irmãos. Amém. 2, 23 a 28. O texto bíblico diz assim: aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? E ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes era lícito comer,
ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos orar, nos colocar na presença do Senhor. Jesus, nós precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo. Aqui, assim como o Senhor já falou comigo, Senhor, que seja confirmado. Fala com cada um dos irmãos, abre o nosso entendimento. Que não sejam simplesmente palavras humanas, mas que o Teu Espírito Santo, que nos ensina, seja aquele que conduz e aplica os corações. Que não seja simplesmente coisa de religião, mas que seja o Teu poder nas nossas vidas, poder para criar e recriar todas as coisas conforme a Tua vontade. Fala aos nossos corações e nos ensina. E que o Senhor, neste momento, como sempre tem sido, seja o Senhor das nossas vidas. Nos ajuda, Pai, no Teu nome. Amém. Podem sentar. Na última vez que estivemos estudando o livro de Marcos, nós falamos que o conflito estava se intensificando. À medida que Jesus ia pregando a palavra, o conflito se intensificava. E nas duas últimas narrativas, a anterior, que era a respeito do jejum, em que Jesus foi questionado pelos fariseus, e essa que nós lemos hoje, Jesus é testado pelos fariseus por causa do comportamento dos seus discípulos. Os servos, os mestres, né? Aqueles que ensinavam, eram responsáveis pela conduta dos seus discípulos. E as pessoas cobravam. E Jesus, ali naquele momento, assim como muitos outros rabinos, se deu o direito de defender a honra dos seus discípulos. Eles estavam sendo acusados. Na realidade, quando se questionou o comportamento dos discípulos, estava se questionando o que Jesus ensinava e a sua conduta. Tudo tinha a ver com Jesus. Logo de cara, isso nos ensina e fala aos nossos corações sobre a responsabilidade de ser aqueles que ensinam a sua palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quanto mais a gente sabe, né, à medida que vamos aprendendo, e é para aprender. Vimos semana passada que os dons que o Espírito dá giram em torno da palavra, para edificar a igreja e capacitá-la para as lutas durante a caminhada, o deserto, até que Jesus venha. Mas a palavra de Deus deixa muito claro que quanto mais a gente sabe e tem acesso à palavra, caso a gente não se volte para o Senhor, né, verdadeiramente, maior será o juízo no dia de Cristo. Nós queremos salvação. Nós queremos salvação. Então, que a gente tenha um coração quebrantado para estar diante do Senhor, sabendo que, na realidade, sabemos pouco. E somos muito pouco diante de uma palavra, de um poder, do ato de Cristo na cruz, tão glorioso pelas nossas vidas. Precisamos entender isso. Duas observâncias, acima de tudo, caracterizavam os judeus nos dias de Jesus.
e os separavam das outras nações. Quais são essas duas observâncias que caracterizavam de uma maneira muito forte os judeus como um povo separado das outras nações? A circuncisão e o sábado. De toda a lei, essas duas observâncias eram as mais fortes e elas caracterizavam. Os judeus eram diferentes das outras nações. Quando os judeus estavam em pecado e longe do Senhor, que os povos de fora vinham bater nas portas, né, das cidades, quando as cidades eram trancadas para vender coisas no sábado, quando eles se arrependiam e voltavam para o Senhor e as portas eram fechadas, ficava muito claro, o povo de fora que vinham com mercadorias ficavam batendo e insistindo para entrar e negociar. E como naquele momento eles tinham se arrependido, a gente vê isso na Bíblia Sagrada, eles não abriam as portas. Tem essa colocação. Aí fica muito claro, o povo de dentro e o povo de fora. Eu coloquei esse exemplo por isso. Queira ser o povo de dentro, cada vez mais. E a circuncisão era aquelas pequenas cirurgias, né? Hoje a gente chama até fimose, no prepúcio do menino no 7º dia. E essa cirurgia fazia a diferença e distinguia. Aquele menino fazia parte da aliança, desde Abraão. Deus instituiu com Abraão. Pertencia ao povo judeu. E o outro era o sábado. O sábado ele era observado da sexta-feira no pôr do sol até o sábado no pôr do sol. E neste dia era um dia de descanso. Até hoje há muitas controvérsias sobre essa questão. Mas vamos ao texto. Marcos capítulo 2, vamos ler o 23 e o 24. O texto sagrado diz o seguinte: aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito nos sábados. É preciso compreender que Deus, segundo a tradição judaica, porque isso aqui faz parte da lei, está lá nos 10 mandamentos, a guarda do sábado. Mas, segundo a tradição judaica, eles entendiam que o sábado era um sinal eterno da bênção, da posição singular que Israel tinha em relação às outras nações. Eles tinham essa compreensão. Tinha que guardar o sábado, porque o sábado era um sinal dessa posição singular. Deus havia, dentre todos os povos da terra, escolhido Israel, a partir de Abraão. Nós vimos isso muito claro em Ezequiel, capítulo 20. Vamos ler esse versículo? Ezequiel 20, 12. Diz assim o texto: também eu lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Tem a ver com santidade também. É um sinal que o Senhor deu aos israelitas para que eles soubessem que o Senhor é quem os santifica. Já fica claro que há uma conexão com santidade. É um dia de repouso. Nesse dia eles não trabalhavam, nem compravam, nem vendiam, nem iam para a colheita. E o texto diz aqui que Deus também os santifica. Mas com o decorrer do tempo, passou a haver muita rigidez
a leitura que se fazia do sábado. Porque o sábado é o dia de descanso. E há conexão com a criação. Deus fez toda a sua criação em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Mas a mensagem teológica, o ensino, a questão de descansar em Deus por causa de tudo que ele havia feito, e isso aponta para a criação, aponta também para o senhorio do próprio Deus, aqui no Novo Testamento de Cristo. Mas a rigidez da tradição, tentando segurar os israelitas e forçá-los a ter esse dia de descanso. Porque à medida que o tempo vai passando, se nós não tivermos cuidado, a gente perde a noção do sentido das coisas, do significado. Pode acontecer isso conosco, perder a noção do significado das coisas. E por conta da exigência e o significado, os fariseus foram, à medida que o tempo ia passando, a helenização, os fariseus foram acrescentando regras. Por exemplo, só para se perceber como o negócio era sério. Digamos que houvesse digamos que caísse um prédio num sábado. Está aqui uma casa, mora uma família dentro, a construção não é muito segura e por algum motivo aquele prédio cai no dia de sábado. O que os judeus faziam, já que não podiam trabalhar? Era permitido, para resolver essa questão da abstinência do trabalho no sábado e da necessidade humana, era permitido que se tirasse parte dos escombros, só parte, para verificar se havia alguém vivo. Se tivesse uma pessoa viva, né, tivesse sobrevivido ainda, a pessoa que estivesse debaixo dos escombros não podia esperar. Aí essa pessoa era retirada dos escombros e tratada. Mas se alguém morresse nesse desabamento, ia ficar lá o morto até o dia seguinte. A família não ia poder chorar, né? Ia ter que esperar até o dia seguinte lá no local. Só para se perceber a rigidez e o quanto eles valorizavam o sábado. Mas você saber que Deus disse algo no decorrer do tempo, principalmente quando o tempo vai passando, não significa que você ainda entende o significado daquilo que foi dado por Deus. Nem tampouco que você queira para si. Os fariseus começaram bem intencionados, mas agora eles estavam se atendo apenas às regras. E eles não buscavam mais o Senhor. Havia a expectativa messiânica. Eles aguardavam o Messias. Mas o Messias pegou outra conotação. Era uma conotação política, né? De supremacia. Via só a questão do nacionalismo judaico. E perdeu-se de vista as profecias que falavam sobre o reino, mas sobre o reino de paz, um reino em que Deus, as coisas seriam resolvidas, o quebrantado de espírito seria sarado, onde a paz reinaria. Perdeu-se de vista também a ideia do servo sofredor de Isaías 53. E como é que Jesus resolveu isso? Porque ele foi questionado. Como é que os teus discípulos estão comendo espigas no sábado? E isso não é lícito. Porque colher espigas para saciar a sua fome era permitida. Mas no sábado você preparava os alimentos no dia anterior. Tem essa questão.
Chegou-se ao ponto eles não podiam andar mais do que 1 quilômetro, mais ou menos isso, da sua casa, fazer grandes caminhadas. Grandes caminhadas era considerado um trabalho. Não podia se fazer grandes caminhadas. De certa forma, Jesus e os seus discípulos estavam quebrando o sábado na questão da caminhada. Eles estavam distantes de casa. Eles já tinham ultrapassado esse limite. Mas eles não falaram sobre isso. Isso não foi colocado no momento. Vamos ao versículo 26, 25 e 26, a resposta ao questionamento. Ele lhes respondeu, Jesus: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. Jesus trouxe à memória deles um acontecimento do tempo do rei Davi. Ele diz: vocês não lembram que no tempo de Davi ele passou fome? Já havia a promessa de que Davi seria rei de Israel. Ele era perseguido por Saul. E ele e os seus companheiros, nas suas fugas, Davi passou mais ou menos uns 12 anos fugindo de Saul, naquela luta toda. A gente vê isso no livro de Samuel. Eles tiveram fome. Aí eles chegaram na cidade, deu um branco agora, Nob, na cidade de Nob, e procuraram Aimeleque. Aqui o texto diz Abiatar, porque Abiatar é filho de Aimeleque e o neto. É Aimeleque, Abiatar e Aimeleque. É o pai, o filho e o neto. Como se mistura, tudo é pai, tem famílias que é assim. Aí Davi pegou e citou Abiatar. Jesus citou Abiatar, até para fazer a ligação com o sacerdote no tempo do rei Davi. Por que Jesus trouxe à memória deles esse evento? No lugar santo, no templo, né, no tabernáculo, toda semana era trocado os pães da proposição. E os pães velhos da semana anterior eram comidos apenas pelos sacerdotes. Mas Davi chegou lá com fome e falou com o sacerdote do momento e pediu os pães e comeu tanto ele como os seus companheiros, aqueles que seguiam. É uma exceção, é ou não é uma exceção? É uma exceção. Isso está aí em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 a 6, para quem quiser ler depois. O argumento de Jesus não está em torno simplesmente do sacerdote Abiatar. O peso do argumento de Jesus é Davi. Vocês não lembram? Ele trouxe à memória Davi. Vocês lembram de Davi? Que a Escritura fala sobre ele e que Davi, nesse momento específico, por causa da fome, foi uma exceção. Por que ele falou de Davi? Por causa do eco messiânico. Os irmãos lembram, na última vez que estudamos o livro de Marcos, capítulo 2, versículo 19, lembra que está em carreirinha. Estamos estudando em carreirinha, 2,19. Jesus disse: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com ele? Já colocamos no momento anterior que Deus é o esposo de Israel no Antigo Testamento. E aqui Jesus está dizendo: o noivo está com eles, por isso que os discípulos não podem jejuar. Ele está trazendo à memória a promessa messiânica que começa com Davi. Lá em 2 Samuel capítulo 7, versículos 11 a 14, Deus disse que vai
Davi diz: eu quero construir uma casa para o Senhor. Deus tem me abençoado tanto. Então eu quero construir uma casa para descansar, para repousar a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus. E aí Deus fala com ele e diz: não, Davi, não é você que vai construir, é o seu filho. Mas eu vou construir uma casa para você. E Deus faz uma aliança, que não faltará rei Israel, descendente de Davi, por toda a eternidade. Davi morreu, irmãos. Davi morreu. De quem se estava falando naquele momento? Os filhos de Davi nasceram, reinaram e morreram. Deus preservou, o texto diz, uma lâmpada para Davi, sempre no trono de Israel. Mas ele estava falando do Messias. 2 Samuel, capítulo 7, o texto está lá. Versículos 11. Só para colocar na escritura. O versículo 12. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre no trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Só que Salomão também morreu. Mas da descendência de Davi veio Jesus, o Messias. É sobre isso por isso que Jesus trouxe à memória o incidente, aquela exceção com o sacerdote Abiatar. Quando Davi comeu os pães da proposição que só os sacerdotes podiam comer. O que Jesus está dizendo? Que Davi inaugurou um reino futuro, um reino para sempre. Não faltaria descendente a Davi. Mas o seu reino histórico seria o início de um reino muito mais glorioso. Ele está apontando para o reino messiânico. Ele já acabara de dizer, no momento anterior, na questão do jejum, que ele era o noivo. Eu sou o noivo. E ele disse, quando o noivo se retirar de cena, falando da sua cruz, eles vão jejuar. É tempo de orar. É tempo de jejuar. Davi comeu os pães da proposição, mas Jesus não se desculpou, porque os discípulos estavam colhendo espigas no sábado. Nada de desculpa. Porque Jesus está convidando os seus discípulos a fazer uma comparação entre a sua pessoa e o tipo messiânico que Israel esperava. Lembra que eu comecei a fala dizendo sobre a questão do tempo e o perigo de se perder o sentido das coisas no decorrer do tempo? Ou às vezes até de conviver tanto com algo e não valorizar como devia. Nós temos essa mania. É uma tendência humana. A gente vê muito isso nos casais, né? Quando namora é para lá, para cá. Aí depois é como se fosse dono, é algo ali que está a todo tempo. Não é assim que funciona. O comum é importante. E Jesus está dizendo assim, olhe para mim. Natanael, lá no livro de João, disse, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Nazaré é um lugar tão pequeno, é tão comum, tem tantos, né, co-irmãos nossos lá, mas lá estava o Messias. Jesus estava falando com Natanael, lá no livro de João, essa compreensão.
Jesus estava convidando os seus discípulos, os fariseus, aquele povo que estava questionando, e também os seus discípulos estavam observando, para eles olharem para Jesus com a lupa das Escrituras. Sabe essa questão de você olhar para o Evangelho e sentir o poder do Evangelho? Ver o poder do Evangelho na vida das pessoas? Muitas vezes se perde de vista. Algumas pessoas têm uma visão romântica do Evangelho. Realmente o Senhor nos ama e é um amor sem igual. Realmente a salvação ela é gratuita. Cristo conquistou para nós. Mas Cristo batalhou. Foi uma luta. Foi a sua vida. Foi o exercício de humildade, de humilhação. Vir a esta terra. Estar entre nós. Ser confrontado por humanos, pecadores e perdidos. E a igreja não pode se enganar. Estamos envolvidos numa luta. Se você não olhar para o Evangelho com aquela necessidade de ser lavado todos os dias, ser revigorado, se você não clamar pelo poder de Jesus, ficamos pelo caminho. Nós não queremos isso para as nossas vidas. Essa compreensão. Aconteceu isso com os fariseus. Ficaram pelo caminho. E Jesus fala assim, olhe, Davi foi uma exceção. É como se ele dissesse, coloque uma lupa e olhe com a grandeza das Escrituras, olhe para o homem de Nazaré, olhe para o Messias, veja o que as profecias dizem. Não percam isso de vista. Em Marcos capítulo 10, versículo 47, aquele episódio lá do cego de Jericó, quando ele viu o burburinho na rua, e as pessoas chegando, já tinham ouvido falar sobre os milagres que Jesus fazia, sobre o poder de Jesus, já ouvia, já tinha consciência, ciência das promessas messiânicas de Israel. Ele olhou para as Escrituras de um modo diferente, ele olhou para os milagres de um modo diferente, porque quando ele viu Jesus, ele soube que era Jesus que estava vindo. Ele era cego. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O eco messiânico. Ele foi lá. É isso que Jesus quer que os fariseus façam. É isso que Jesus nos chama a fazer quando a gente se depara com esse texto. Não fiquem dormindo. Não deixem a fé esmurecer, mas olhem, o filho de Davi está no meio de vocês. Cristo veio, a salvação está à disposição, então lutem. Em Marcos capítulo 12, versículos 35 a 37, vamos ler esse. Marcos capítulo 12, versículos 35 a 37. Jesus, ensinando no templo, perguntou, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus questiona os fariseus aqui neste momento, a respeito do salmo messiânico. E ele pega e coloca o Salmo 110, versículo 1. Como é que vocês dizem que o Messias é filho de Davi? Se Davi chamou o Messias de Senhor, porque o salmo é messiânico. Jesus apela claramente para as Escrituras. De onde vem a autoridade de Jesus? Do próprio Deus. Do próprio Deus. Ele é uma autoridade mais alta. Por isso que Davi chamou Jesus de Senhor.
O apelo a Davi, em nossa passagem, começa a definir a autoridade de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Lemos lá, 2 Samuel 7. O que o texto diz? O profeta Natan falando com Davi. Ele pega e diz: olhe, o seu filho será o Filho de Deus, né? E Deus fala assim: ele me será por filho e eu lhe serei por pai. É por isso que Jesus é Filho de Deus. E as pessoas não entendem essa colocação. Filho de Deus. Eu lhe serei por pai e ele será o meu filho. Jesus está dizendo que ele é o Messias de Israel. Em Marcos 2, 22, as vasilhas de couro, elas tinham que se adequar ao vinho. Nós falamos no último momento, o vinho novo. Jesus é o vinho novo, o Evangelho é o vinho novo. E se você colocasse o vinho na vasilha de couro, o vinho novo na vasilha de couro velha, ele ia derramar. Ele ia crescer, ia fermentar, a vasilha ia rachar, porque não tinha mais como ceder, era velha, e ia se derramar. E Jesus questionou os religiosos sobre isso. Porque Jesus é o novo. Jesus é o Messias. Você não pode pegar Jesus e botar ele assim dentro de uma religião e simplesmente fechar naquele pacotinho. Jesus não pode ser algo pequeno dentro das nossas vidas, ou apenas um compartimento. Algumas pessoas não entendem isso. Se fala tanto sobre Jesus, então Jesus é esse departamento aqui da sua vida, é esse compartimento. Jesus é tudo. Ele disse que é Senhor também do sábado. No decorrer da história, Jesus está dizendo, ele já falou, o vinho novo. Está acontecendo algo novo. Além de firmar a sua autoridade, Jesus também está colocando peso, né? Está combatendo o peso que a tradição adicionou. A tradição havia adicionado peso. Lembra o prédio caído? A pessoa morre e os familiares não podem retirar? A pessoa não poder andar mais do que 1 quilômetro, um pouquinho mais. Era medido lá o tanto que a pessoa podia dar. Isso é peso. Não era esse o sentido do sábado. Centenas de anos de tradição acrescentaram à Torá restrições insuportáveis. A lei judaica, ela prescrevia que se você estivesse com fome andando pelos campos, tinha uma limitação para as cidades, e o terreno logo posterior eram os campos onde se colocava os animais, onde fazia as plantações. Se você estivesse longe de casa e estivesse com fome, a lei judaica permitia claramente, você pega e pode tirar as espigas e comer. Você não podia cortar com a foice, porque aí já era roubo, levar aquele do seu. Mas a lei permitia claramente, Deuteronômio 23, 24 e 25 fala sobre isso. Números 35, 5 fala sobre os campos ao redor das cidades. Então nós estamos falando porque Jesus está chamando a atenção para a sua pessoa, para o eco messiânico, trazendo a memória deles Davi. Ele é o filho de Davi, ele tem autoridade. Ele já falou que tem autoridade para perdoar pecados. Ele já declarou que ele é o noivo, apontando para o fato de ele ser o Messias. E não se pode transformar a bênção num fardo. Fica muito claro que a necessidade de alimento tem precedência sobre a lei cerimonial. Os discípulos de Jesus estavam com fome. E eles estavam nas searas, era só tirar e colher. E eles estavam tirando, não era trabalho, porque não era com a foice. Eles estavam tirando apenas para se alimentar. E eles estavam longe de casa, certamente evangelizando.
Jesus está ensinando que a lei, as restrições que a lei, os 10 mandamentos faziam, todas aquelas observâncias adicionais que nós temos no Pentateuco, ela veio como uma ajuda, como uma guardiã da vida e não como uma forma restrita. Algumas pessoas têm dificuldades em vir a Cristo porque ver o Evangelho, estar na presença do Senhor, como restrições. E eles querem viver a vida, na linguagem de hoje, curtir. Aí parece que o Evangelho são restrições. Mas quando você precisa, quando há uma necessidade, você diz: ah, meu Deus, nesse dia você ora, você pede para alguém orar, você telefona para alguém. Não se vive sem Deus. Muitas vezes até o ateu, na hora do aperto, ele diz: ai meu Deus, parece até uma piada. Isso está no cerne do coração humano. E quando a gente fala do Evangelho, a gente está falando das boas novas de salvação. As boas novas de salvação não são fardo, é para ser um deleite. Jesus falou no Sermão do Monte que tem fome e sede de justiça dele mesmo, da presença de Deus, porque só na presença de Deus há justiça. Jesus é a justiça. Quem tem fome e sede de justiça é feliz, é bem-aventurado. Então é algo que não se encaixa bem, não se entende essa compreensão. É o pecado mesmo, é o pecado, é a incredulidade. Então a gente precisa, e Jesus está nos convidando a isso, a crer verdadeiramente, a olhar para o Evangelho como uma novidade, mais uma novidade de deleite, é a boa nova de salvação. Não é o peso da lei, não são as obrigações, não é você que escolhe Jesus. Ele lhe chama, ele lhe desperta, ele transforma o seu coração, os seus desejos, ele liberta. Mas você precisa estar verdadeiramente diante do Senhor em inteireza. O dia de sábado é o dia do descanso. É o dia que eles faziam os sacrifícios, todos eles apontavam para Cristo. Era o dia do louvor. Era dia de estar junto, celebrando com a família, com os seus, fazer ofertas pacíficas. Era o dia de estar na casa de Deus. Foi o dia que Deus descansou de toda a sua criação. Deus projetou tudo, fez, concluiu e ele descansou. Alguns estudiosos colocam que Deus está sentado no seu trono reinando. Já vi quando você compra algo muito legal e quando chega você fica ansioso que chegue. Aí quando chega você ajeita a casa todinha em função daquele objeto. Olha, só um objeto. A gente faz isso. Aí você ajeita a casa todinho em função daquele objeto para ter um lugar para ele. Aí depois você se senta e fica olhando, bicho, ficou legal. Ou então vai para o canto estratégico da casa para olhar. Quem não já fez isso? Com certeza os irmãos já fizeram isso. A gente faz isso com a cadeira, irmãos. Não é? A gente faz isso com a cadeira, com uma mesa. Você conquistou algo, aí você ajeita tudo. Quando você termina que preparou, aí você vai assim para o lugar estratégia e olha assim. Aí diz, ficou legal. Eu consegui, valeu a pena. Pronto. Os estudiosos dizem que o descanso do sábado é Deus olhando para toda a sua criação, se deleitando, reinando. Quando você está lá no canto da casa, olhando para aquele objeto que você comprou, já tudo arrumadinho, como você programou, você é o rei, a rainha. Olha, eu consegui. Pronto, Deus terminou o sábado. Está lá. Terminou a criação. Está lá no sábado, olhando assim, olha, se deleitando com a sua criação, reinando. E o texto diz aqui que até que eu ponha, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés.
A Arca da Aliança era colocada assim no lugar mais alto. Aí tem aquele estradozinho. É como se fosse o local onde Deus botava os seus pés. Está sentado. Imagine a escada de Jacó. Deus mostrou a escada de Jacó. A Jacó. E os anjos subiam e desciam. Eles viam do céu e subiam e desciam. Aquele local ali onde Jacó estava, ele disse, ele lutou com Deus. Ele lutou com Deus. E diz aqui a casa de Deus. O local onde ele estava. Se a casa de Deus, aquele local, e havia uma escada que ligava os céus e a terra, e os anjos subiam e desciam. E Jacó lutou com Deus, os pés eram naquele lugar, ali era o estrado. E está lá, Deus descansando. O sábado nos chama a descansar em Deus. Jesus ensina que a lei, ela veio, a guarda do sábado, como uma ajuda, como uma guardiã. Mas tem muito mais. 27 e 28, Marcos capítulo 2. Diz assim. E acrescentou, né? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O sábado foi estabelecido também porque o homem precisa de descanso. Se você for ao médico, tem um sono irregular, ele vai dizer, você precisa de um sono profundo para reparar a sua saúde. Não basta só uma piscada de alguns minutos. Tem gente que vive com tanto sono que onde encosta cochila. Não está bem nessa área. Pois o sábado, ele aponta para isso. Você precisa estar em Deus, e é uma busca profunda. Jesus disse que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Você precisa de descanso no seu corpo. Mas mais do que isso, você precisa de um descanso espiritual. Lá em Marcos 10, 47, diz que o Filho do Homem, né, não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que a palavra de Deus diz. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quando Jesus usa essa expressão, Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, ele está se referindo a Daniel 7. Aquela visão de Daniel 7:13, nós já lemos aqui há poucos dias, que vem os anciãos de dias. Vamos lá, Daniel capítulo 7. É interessante ler, para a gente ver o poder de Deus e o agir de Deus. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até a ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus está falando do Messias, e ele está citando a profecia. E como é que ele faz isso? Ele usa a expressão: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Mas não é Senhor simplesmente do sábado. Também ele é Senhor dos fariseus. Ele é Senhor dos ímpios. Ele é Senhor da igreja. Não pense que porque o negócio corre solto muitas vezes, Jesus perdeu o seu Senhor. Ele é Senhor. Ele é paciente e longânimo, tardio em irar-se, mas ele é Senhor.
E quando ele cita o Filho do Homem, os judeus eram familiarizados com essa escritura. Eles sabiam que Jesus estava falando do Filho do Homem escatológico. É sobre isso que ele está falando. Essa compreensão. Ele está falando sobre o Messias. Semana passada, nós falamos do pano novo, da roupa velha. Nós falamos dos remendos que não dava certo, das vasilhas e do vinho. Mas essas são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Porque Jesus está falando da incompatibilidade entre a nova e a antiga aliança. A gente não pode pegar Jesus, quem ele é, o que ele fez, o Filho de Deus, e colocar numa simples religião. E achar que Jesus é só naquele momento que você está ali no tempo. Olha, está na hora de ir para a reunião, seja ela qual for. Jesus é Deus. Ele não ia caber simplesmente dentro daquelas regras dos fariseus. Eles tinham que aprender e entender o espírito da lei. Porque algumas pessoas frequentam igrejas e aí? A sua vida precisa ser transformada. As coisas precisam acontecer. A deficiência está em Deus? Claro que não. É que Deus não cabe na coisa velha. Jesus não cabe na coisa velha. Tudo se fez novo. Tem que ser tirado velho. É vinho novo. É nova aliança. É nova comunidade. É novas práticas. É isso que Jesus está dizendo para os fariseus. Ele trouxe à memória a história do sacerdote de Davi, para trazer à memória deles que Davi tinha uma promessa de Deus, uma aliança. Havia uma aliança de Deus com Davi, de um reino messiânico. Ele pegou lá no começo. E aí ele vem trazendo. Mas quando ele vai encerrar a fala, ele não para só no começo em Davi para trazer à memória aquilo que ele já sabia da Escritura. Quando chega no fim da fala, ele pega e diz, naquele episódio, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele é o ancião de dias, o Messias, o Salvador. Ele não cabia naquilo ali. Ele não cabe nas regras, ele não cabe no exterior. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor da sua vida, quer você creia ou não. É isso que Jesus está dizendo, quer você se submeta ou não. E o sábado? O que é o sábado? O sábado significa um descanso profundo. Esse é o significado da palavra do sábado. O corpo precisa do descanso. Então você trabalha 6 dias e descansa num. A lógica é essa. O corpo precisa do descanso. Mas isso aponta também para Deus reinando como Criador. E agora Jesus dizendo que é o Filho do Homem, o autor e o consumador da nossa fé. Descanso profundo, uma paz profunda. É quase como shalom, o significado. Fala de integridade, de abundância. Todas as dimensões da vida. Jesus está dizendo, vocês pegaram o sábado e botaram um monte de compartimento de quadrinhos e de regras. E com isso mudaram o significado. O sábado aponta para o senhorio de Cristo, o seu reinado, a promessa do Messias. E Jesus falou isso claramente. Chega um momento que Jesus pega e diz, Mateus capítulo 11, olha só o que Jesus diz. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Olha aqui o que ele diz. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele está falando ou não do trabalho? Trabalho braçal, penoso. Mas também o trabalho e o cansaço da vida de pecado.
o cansaço com a transgressão, correr e saber que não vai chegar a lugar nenhum. E ele diz: olha, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Interessante que ele diz que ele é manso e humilde de coração. As pessoas estão por aí, e se a gente não tiver cuidado, até a gente mesmo faz isso, tentando provar alguma coisa. Cada qual quer ser maioral em alguma coisa, ou igual em alguma área da vida. Mas Jesus foi quem disse na cruz: está consumado. Está consumado. Isso é um chamado. Tudo que precisava ser feito para que a gente pudesse descansar. O que lhe faz feliz não é ter muito dinheiro, é saber que o Senhor lhe sustenta. Você está no meio de uma floresta, sem nada, sem nenhum mercado, pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não souber caçar, não tiver uma fruteira perto, você não fez nada. O que lhe beneficia e lhe dá paz é você saber que o Senhor é a providência, Ele que lhe sustenta, Ele é o seu descanso. Você está cansado dos seus pecados? Você está destruindo, já destruiu a sua vida? O descanso daqui é o Senhor, mas precisa crer no Evangelho. O convite não é mudar de religião, não crer numa religião, se adequar a um grupo. É lógico que quando a gente crê em Jesus, a gente se reúne com outros irmãos. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso irmão mais velho. E a gente se reúne com outros irmãos para cultuar esse Deus, para aprender dele, para nos fortalecer. Até porque juntos a gente ora uns pelos outros, busca, resolve algumas coisas, somos mais fortes. O Senhor é a nossa força. Mas é o Senhor quem nos move, quem nos transforma, é o seu Espírito quem salva. Ele salva no seu sangue, o seu Espírito vai lá e brilha a luz do Evangelho no interior de cada um. Você precisa crer no Evangelho, crer na justificação, que o sangue de Jesus derramado naquela cruz é suficiente para a sua salvação. É preciso crer que Ele pagou pelos seus pecados. E você precisa estar na presença de Deus. Você precisa crer. Você precisa ser grato. E não é só uma lavagem. Entendam? Alguns pensam que é só vir aqui à frente, a gente orar, tomar um banho e vai embora, deixou a sujeira. Não, quando você pisar ali fora, o inimigo vai vir com as suas tentações. Lembra da batalha? Falamos sobre a batalha. O inimigo vai vir com as suas tentações. Você vai se sujar de novo. Se você não tiver lutando com um anjo, como Jacó, você se suja, você cai. Não importa. Ah, mas é um pecadinho pequeno, não importa. De alguma maneira tenta lhe enredar. Mas se você estiver ali, lutando com um anjo, na presença do Senhor, a sua vitória não é sua, é do Senhor. Toda arrogância cai por terra. As pessoas são arrogantes, mas cai tudo por terra, porque é o Senhor quem dá a vitória. A religião diz: faça isso, faça aquilo, está tudo resolvido. Você vai conseguir se aproximar de Deus. A boa nova é que Deus já fez por você. Creia. Deus em Cristo já fez por você. Creia. Descanse nele. Isso aqui é o sábado. Por isso que Jesus disse: eu também sou o Senhor do sábado. João capítulo 1 diz que Jesus estava lá na criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Você não precisa fazer, você precisa entender o que Jesus fez. Você precisa entender que em Cristo é plenamente aceito. Irmão, nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós precisamos ser. Está vendo a diferença?
Isso é diferente, não é simplesmente eu vou para um lugar hoje, a partir de amanhã eu vou para outro lugar, participar de outro grupo. Não é isso. É isso aqui o segredo, é ser. Mas você só é se estiver com o grande eu sou. É isso que a Escritura diz. Entenda que em Cristo nós somos plenamente aceitos. Às vezes a gente está em meio de pessoas que não têm tanta comunhão com Deus, ou que muitas vezes nos julgam e diz: você não é isso, você não é aquilo, você não faz aquilo. Em Cristo você é plenamente aceito. Você só precisa estar nos pés do Senhor a fim de agradá-lo. É por isso que a gente se reúne, para agradar o Senhor. Eu preciso aprender como agradar o Senhor, estar nele, ser dele, independente daquilo que me cerca. E Jesus é o intérprete da Torá. Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Jesus ali está interpretando a Torá, a lei, que os fariseus valorizavam tanto, a sua tradição, não a lei em si. Jesus é que é o intérprete, ele é que diz o sentido, o espírito da lei. Ele é o intérprete da Torá. E Jesus é quem oferece descanso sabático. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Ah, mas eu já ouvi tanta coisa sobre Jesus. Não estou falando disso. Eu estou falando do que o grande eu sou faz na sua vida, se verdadeiramente você se colocar diante dele. No que ele já tem feito pela nossa. Nós não estamos falando de placa de igreja. Nós estamos falando de poder do Evangelho, poder do Espírito Santo na sua vida. É sobre isso que nós estamos falando. Jesus é que oferece descanso sabático. Ele reina sobre a sua criação. E um dia o Filho do Homem vai se levantar para separar justos de injustos. Aqueles que vão estar à sua direita e os que não vão estar. E enquanto isso, na sua paciência generosa, nós estamos pregando o Evangelho, tentando aprender com ele, recebendo o poder dele para vencer as lutas no dia a dia. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Em seguida vamos orar, pedir a graça de Deus pelas nossas vidas, porque ele é bom e ele é quem cuida de cada um de nós. Jesus é o Senhor também do sábado. Aprove a Deus estipular um descanso para os israelitas. E Jesus chegou e disse: eu sou esse descanso. Eu reino, o meu reino está entre vocês. Então vamos aprender a descansar no Senhor, porque ele é quem tem poder para nos livrar de todas as nossas lutas e nos limpar de toda a nossa sujeira. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero ser Senhor amado, nas mãos do
coração. Quebra minha vida, me Jesus, eu coloco esse homem diante de ti. Toma nas tuas mãos, Jesus. Toma nas tuas mãos. Coloca essa senhora nas tuas mãos, a igreja. O Senhor conhece todas as coisas. Diante de ti não há nada encoberto. Tu és aquele que após toda a criação sentou lá e ficou observando do teu trono. Nada está escondido diante dos teus olhos. Então estamos aqui. Nós somos pecadores, mas nós precisamos de ti. Jesus, toma nas tuas mãos. Não há nada que não possa ser subjugado pelo Senhor. Estamos aqui, nós precisamos do Senhor. Derrama a tua glória, o teu poder maravilhoso. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Visita a tua igreja. Perdoa os pecados, transforma, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. É legítimo, o Senhor venceu na cruz. O Senhor disse: está consumado. O seu sangue é para salvar. Estamos aqui, precisamos de ti. Abençoa cada irmão. Tudo, Jesus, nas tuas mãos, nos transforma, nos faz soldados valorosos, cheios do teu Espírito Santo, dispostos a fazer a tua vontade. Senhor, faz a nossa palavra valer a pena e dá força, Pai. Nos ajuda a discernir as coisas, a olhar para as coisas e dizer: isso é mal, não serve para mim, porque o Senhor já me lavou. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Mas nos dá força, nos dá um caráter lavado pelo teu sangue, porque só o Senhor pode nos dar esse caráter e nos fortalece. Abençoa cada irmão, as suas famílias, a nossa igreja, em nome de Jesus, os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa nação. Tudo nas tuas mãos, Jesus. Salva, em nome de Jesus. Nos guarda do mal, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Levante a sua mão para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o seu Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.